Saudações, meus amores, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Prepara Banco. Meu nome é Samuel, sou funcionário do Banco do Brasil há quase 9 anos e hoje a gente vai falar a respeito de encarreiramento no Banco do Brasil. Sim, nada melhor que um funcionário para falar um pouco para vocês aqui do encarreiramento do Banco do Brasil. Olha só, galera, várias perguntas ficam pipocando lá no Instagram. Eu achei bem interessante a gente compilar um vídeo para falar sobre possíveis cargos para o encarreiramento, quais são as diferenças de cargas horárias, como é que funcionam intervalos, como é que a gente faz para alcançar tais cargos. E bora lá, vamos começar falando sobre os cargos 6 horas do banco, depois a gente fala sobre aqueles que têm carga horária de 8 horas diárias, ou 40 horas semanais e 30 horas semanais. Quando vocês acessam o Banco do Brasil por concurso público, vocês são nomeados como agentes comerciais, o famoso escriturário, que é 6 horas ou 30 horas semanais, 6 horas ininterruptas. Como é que funciona esse cargo? Vamos lá. O agente comercial é o cara basicamente que fica nas mesas atendendo ou até mesmo que pode ser deslocado eventualmente para o caixa de acordo com o interesse. Esse cara, ele tem uma remuneração aí próxima dos R$ 4.000 de vencimento padrão inicial, mais os 1.890 de vale alimentação, mais vale refeição, e os PLRs que chegam na casa aí dos 22 mil. A gente não vai falar sobre PDG, que é uma remuneração variável, que eu vou deixar só para outro vídeo, porque ela é bem complexa e precisa de mais detalhamento. Então esse é o cargo inicial, vocês assumem sendo 6 horas. Em termos de intervalo, vocês têm 15 minutos que já é computado dentro da jornada diária, ou seja, vocês trabalham 6 horas e 15 minutos, mas 15 minutos dessas 6 horas e 15 que vocês ficam no ponto eletrônico é usado para intervalo. Vocês podem ficar mais que isso? Sim, vocês podem dar a saída do sistema, registrar a saída e ficar até meia hora fora sem precisar fazer hora extra, beleza? Então fica meia hora fora, volta e lá no final vai estender mais 15 minutos na jornada de trabalho. Ou seja, vai dar 6 horas e meia se vocês fizerem meia hora de intervalo, entendeu? Ou não precisa fazer intervalo, fica só uns 15 minutos e tem uma jornada de 6 horas e 15 por dia. Beleza? Esse é o primeiro cargo do banco. Ah, Samuel, eu tenho interesse em ir para o caixa. Hoje nós não temos mais a função de caixa executivo, tá, pessoal? Não tem mais. Agora os caixas são por ativação. Se vocês trabalham no caixa naquele dia, vocês recebem a quebra de caixa pelo dia. Só para vocês terem uma ideia, no mês a quebra de caixa ela é em torno de R$ 1.800. Lembrando que todas as verbas remuneratórias, como FGTS, a própria Previ, que é a Previdência Complementar Fechada de vocês, que só funcionários do Banco do Brasil têm acesso, ela também incide sobre esse valor da quebra de caixa, tá bom? Então todos os direitos trabalhistas de vocês também incidem sobre a quebra de caixa quando vocês recebem ela no mês. E, por exemplo, trabalhei no caixa na sexta-feira. Como é que funciona? Recebe no sábado e no domingo também, tá bom? Então é bem bacana. Ativou o caixa na sexta-feira, recebe no sábado e no domingo. Então, o caixa, além daquela verba, daquela remuneração inicial, lá em torno dos R$ 4.000, mais os 1.890 do Vale Alimentação e Vale Refeição, vocês têm mais 1.790, R$ 1.800 de quebra de caixa, beleza? A gente sabe aí que nas cooperativas é 300, R$ 400, ou seja, vocês ganham quase 5 vezes mais do que você recebe numa cooperativa. R$ 300, se não me engano, tá nas cooperativas, algumas delas pelo menos, tá bom? Samuel, terminaram por aí os cargos 6 horas? Não, nós temos mais dois que são muito conhecidos dentro do banco, que são os assessores de unidades táticas ou até mesmo estratégicas, que também são 6 horas e esses caras já têm remunerações um pouco maiores, lá em torno de R$ 10.300, tá? Então vocês têm cargos 6 horas bacana que podem receber até mais de R$ 10.000. E, além disso, tem o cargo de assistente, que aí, falando em termos de encarreiramento, é a principal porta de entrada para o encarreiramento. Vocês assumirem como assistentes negociais 6 horas. Em termos de remuneração, esse cara recebe um pouco menos que o caixa, é uma diferença pequena até, de 900 a R$ 1.000 bruto, que dá de diferença. E esse cara, a grande diferença para o caixa, mesmo ganhando menos, é que ele tem uma possibilidade de se tornar gerente mais rápido. Porque ele acaba ganhando um expertise operacional muito grande enquanto ele está sendo atribuído pelas funções para ser gerente. Aí nós temos assistente de agências estilo, que são de remunerações de clientes mais alta renda segmentados. Nós temos assistentes do private mesmo, que trabalham com clientes com portfólio acima de 3 milhões. Nós temos assistentes do empresarial, assistentes do atacado, nós temos assistentes em várias segmentações. Mas a remuneração ela é sempre a mesma para o cargo de assistente. Beleza? Estamos no cargo de assistente, somos promovidos ou podemos ser promovidos para gerentes de relacionamento. E aqui abre-se um mundo. E o primeiro cargo, 8 horas, que a gente vai conversar agora, tá, galera? Os gerentes de relacionamento, eles podem ser vários tipos diferentes. Não tem como eu abordar todos, porque são muitos, tá? Nós temos gerentes de carteira, carteirão,
Nós temos gerentes personalizados, que são aqueles clientes que têm uma renda um pouco maior, acima de 6 mil, 6.500 dentro do banco, isso aqui muda toda hora, mas o gerente personalizado ele já tem uma remuneração um pouco maior, hoje aí na casa o vencimento padrão de 9.800, mais daí os vales refeições e participações de lucros. Depois nós temos quem? Nós temos o gerente estilo, que é um cara que ganha em torno de quase 14 mil reais, que ele daí opera com pessoas que têm deixa eu lembrar aqui, investimentos hoje acima de 150 mil reais e renda, se não me engano, acima de 14 mil, tá mais ou menos essa segmentação. Esses dados são aproximados porque eles mudam a toda hora, tá pessoal? Mas a remuneração é essa atualizada, quase 14 mil reais. E depois nós temos os gerentes private, ou até mesmo antes, vamos voltar um pouquinho aqui antes do gerente estilo, do gerente personalizado nós temos os gerentes empresariais. Gerentes empresariais ganham o mesmo valor que o gerente personalizado. Só que gerente empresarial tem vários segmentos. Lá dentro do atacado, nós podemos ter vários segmentos de gerentes do atacado, do wealth, do corporate. Tem várias segmentações por faturamento que vocês vão subindo em termos de remuneração. Por isso que a gente não tem como detalhar esses caras. É só para vocês terem uma ideia. Passamos do gerente estilo, falando de pessoa física, nós vamos para o gerente private. O gerente private tem bem menos já dentro do banco, só que são caras que recebem muito bem. O vencimento padrão dele é em torno de R$ 20.900, mas o que realmente chama atenção são as participações de lucros e o próprio PDG que a gente fala em outro vídeo. Porque em termos de PDG mais PLR, esses caras chegam a ganhar 12, 14, 16 remunerações a mais por ano. Sim, então a grande jogada do Private está justamente nas remunerações variáveis. Porque se vocês pegarem a PLR mais o PDG, esses caras podem chegar a ganhar 300, 320 mil reais no ano, beleza? Até porque o mercado ele paga isso, então o Banco do Brasil ele tem que pagar muito bem para manter esses caras dentro do banco. Lembrando que, pessoal, quando vocês são gerentes de relacionamento estilo, é uma porta de entrada para vocês se tornarem administradores de agência, que é o chamado gerente geral. Sempre lembrem-se do seguinte, quando a gente fala de gerente geral de agência, no Banco do Brasil nós temos 5 níveis de agência, A, B, C, D e a E, que são os postos, tá? Esses caras todos têm remunerações diferentes mesmo estando no mesmo cargo. Por quê? Tem muito mais responsabilidade um gerente geral de uma agência grande, que é nível 1, que ganha em torno de 29, 30 mil reais, para o gerente lá de uma nível E, que muitas vezes nem tem caixa, que é só um posto de atendimento. Esse cara ganha igual um gerente estilo, que é mais ou menos 14 mil reais. Então vejam, um gerente geral ele pode ganhar de 14 a 29 mil reais. Vai depender muito da segmentação do nível de agência que ele está atuando, bem como as participações de lucros e as premiações por desempenho gratificados, elas também variam muito, beleza? O encarreiramento dentro do Banco do Brasil é quando vocês acessam como agentes comerciais, vocês têm uma trava de 18 meses e vocês não podem, nesse tempo, se candidatar para remoções ou até mesmo promoções. Mas é bem comum que o banco faça flexibilizações para vocês do tipo, agora deu 12 meses, a gente vai permitir que os novos agentes comerciais escriturários se candidatem a vagas de assistente. Eles muitas vezes flexibilizam essas travas, elas não são extremamente engessadas. Essa é a regra, então não trabalho com outra hipótese, mas pode vir sim uma flexibilização para vocês. Beleza? Eu acho que essa parte é bem importante de comentar. Um outro fator sobre encarreiramento é a questão das seleções. Beleza, eu já sei agora os cargos que existem, eu já sei mais ou menos a área que eu tenho mais afinidade, pode ser pessoa jurídica, pode ser pessoa física. Como que eu me candidato e o que conta nessas seleções? Pessoal, para as entrevistas, os 20 funcionários mais bem classificados, vocês vão lá e se candidatam no sistema, os 20 funcionários mais bem classificados por pontuação é que vão para a entrevista. Aí existem outras dinâmicas. Claro que a afinidade, muitas vezes, com as pessoas, do ponto de vista de já ter trabalhado junto, se vocês estiverem dentro dos 20, isso pode favorecer. Afinal, a pessoa já conhece o trabalho de vocês. Mas tende a ser de modo muito imparcial essas seleções, tá? O que conta? Depende do cargo. Por exemplo, se vocês vão se candidatar para uma vaga de gerente de relacionamento de comércio exterior, a minha faculdade, que é comércio exterior, ela pode contar um pouco mais. Outras de administração, bacharelado em contábeis, em engenharia, até podem contar um pouco mais do que uma arquitetura, por exemplo, entende? Existe uma flexibilização desses pontos. Pós-graduações também contam bastante, principalmente para quem quer ir para vagas de assessores, gerentes de relacionamento e gerentes gerais. É bem importante ter uma pós. Hoje a gente tem várias opções de pós, podem fazer depois quando estiverem dentro do banco também, que o próprio banco ele paga para vocês, tanto graduação quanto pós-graduação, beleza? Então, cara, as seleções elas funcionam dessa maneira, vocês se candidatam, vocês têm que ficar entre os 20 primeiros para pelo menos ir para as entrevistas.
E todos os cargos que vocês querem se candidatar, existe a consulta para ver o que pontua. Tem cursos da UniBB também, que é a Universidade do Banco do Brasil, que pontuam, que vocês podem fazer de modo online, que vocês devem fazer inclusive. Tempo de banco conta, tempo de experiência em cargos comissionados também conta, e tudo isso. Lembrando que os cargos comissionados de 8 horas, vocês podem ficar no intervalo até entre meia hora e 2 horas fora, se vocês quiserem, para ter um descanso ali no intervalo de almoço. Até para quem tem criança, por exemplo, no colégio, tem que buscar fazer almoço, aquela função toda pode ficar até 2 horas fora do ponto eletrônico, voltar e seguir a rotina, claro que vai sair mais tarde depois também. Então, passando por esses cargos, nós chegamos lá no gerente nível 1, vocês podem depois passar para superintendentes, tá? Que são outros níveis, ou até mesmo gerentes de negócio, que são os caras que chegam aí a salários de praticamente 40 mil reais. Temos gerentes de soluções também, que são dentro de áreas meios, como é o CENOP, que é o Centro de Operações, onde vocês têm cargos de retaguarda, que hoje nós temos em Curitiba, Belo Horizonte, Recife nós temos também. Em Porto Alegre nós temos a GEPS, que é a gestão de pessoas. Tem outras GEPs também no Paraná, em outras localidades. Existe a unidade de captação de investimento, distribuidor de títulos de valores imobiliários, que é lá no Rio de Janeiro. Cara, tem inúmeros cargos meio que vocês podem se candidatar também, mas eu falei que o escopo geral e da maioria que são das agências de varejo que são localizadas em todo o país, tá? Onde vocês vão ter acesso prontamente. Lembrando que, depois de gerente geral, temos superintendente estadual e esses gerentes de soluções, que são salários aí que variam entre 33 até 45, 48 mil reais, e as participações são proporcionais. Depois nós temos os próprios gerentes gerais de unidades, como a UCI, por exemplo, que são gerências lá de cargos meio, de órgãos meio do Banco do Brasil, que vocês podem ganhar em torno de 50, 55 mil reais. E aí nós temos os diretores, claro que daí são salários que chegam a 65, 70 mil reais. Beleza, meus amores? Eu acho que assim vocês já conseguiram ter uma bela de uma noção de como é que funciona o encarreiramento do Banco do Brasil, passando por vários cargos aqui, um vídeo sem corte, se dá uma gaguejada uma e outra, não tem importância, porque a ideia é passar para vocês o conteúdo seco, se com vocês, sabendo tudo, tiver qualquer dúvida, manda aqui nos comentários que vai ser um prazer responder a todos vocês. E se quiserem saber mais sobre a preparação do Banco do Brasil, a gente deixa o link do nosso curso preparatório com todo o time de professores também aqui na descrição. Beijo enorme para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!